Boa tarde a todos. Presidente Jean Dalmolin, em seu nome, eu cumprimento a todos os vereadores desta casa, ao nosso time da secretaria. Aqui faço uma homenagem ao Blumer, né, colega já de faculdade, nosso decano, em nome do Blumer a todos que aqui estão nesta casa, e agradecer pela oportunidade da CETRAN poder fazer o uso aqui da tribuna e falar de um tema que é extremamente, como diz o amigo Valdomiro da imprensa, e aí no seu nome também cumprimento todos os profissionais da imprensa, uma pasta que é um tanto quanto espinhosa, né? Quando não dá nada, né, ninguém lembra, mas quando algo vai de errado, é o primeiro a ser lembrado. Ao Romi, que é o nosso supervisor de trânsito, o nome dele cumprimento todos da guarda, né, onde muitos dele tive o privilégio aqui de formar. A exemplo do Eduardo, que está nos deixando, né, está indo para a Polícia Penal, que tenhas bastante sucesso lá, Eduardo. Vai deixar saudade aí. Eu vou iniciar a fala, eu pedi que passe o vídeo, até para se fazer, não deixar esquecer isso, com a autorização da dona Alpacide Abreu, tem 43 anos, sou a mãe da Milena. Ela tinha 9 anos na época, então ela era uma menina muito extrovertida e ela brincava, pulava, não parava. No dia 17 de julho, faz 4 anos que ela faleceu, num trágico acidente que a gente sofreu. Bom, nesse acidente que a gente estava, o cara estava bêbado, drogado, ele invadiu o encostamento, e desde aquele dia do acidente é muito, muito ruim passar pelo local. Eu fui atingida também. Quando eu acordei, eu só vi o corpo de bombeiro ali em cima dela já. E depois eu não lembro mais de nada, eu só até lembro quando chegou o Miele, depois eu não lembro mais nada. Aí minha mente apagou ali. E nesse dia, eu não sei, ela insistiu para ir comprar as coisas que ela gostava. Então, nesse dia, e ela foi, a gente foi no mercado, estava ela, estava o meu filho Rian, com a minha nora Manuela, e nós estávamos vindo para casa, a hora que a gente viu o carro vindo na nossa direção. Eu já me sentia culpada, eu me sinto culpada por isso. Bom, ele ficou preso 1 ano e meio, aí ele foi solto, aí depois teve o julgamento, ele pôde recorrer, e nesse julgamento ele se fez de inocente, jogaram a culpa tudo para cima de mim, que eu fui a culpada pelo acidente. Aí depois passou o julgamento, ele pôde recorrer, aí ele foi preso, foi condenado a 8 anos. Bom, eu pedia para ter mais consciência no trânsito, que se bebe, se usa drogas, seja o que for, sabe que está ciente que pode acontecer uma tragédia na estrada. É uma vida que se perde, que não tem mais como voltar e não tem mais como substituir. Porque a minha vida acabou ali. É 4 anos que eu não consigo seguir em frente direito. Essa é uma das razões do movimento Maio Amarelo, presidente. Por que nós insistimos em desenvolver ações para combater primeiro a violência no trânsito, mas por que a guarda, por que foi criada a Guarda Municipal de Trânsito, muitas vezes não compreendida, né, pela sociedade. Todo mundo quer segurança, mas quando é autuado é o primeiro a criticar. Né? Mas por que foi criado? Justamente para combater essa violência. Depois da perda, e aí eu lembro de uma fala, de um vídeo que eu assisti, do colega, advogado, vereador Jean Pirola, onde ele falava que a educação para o trânsito, cara, é nas escolas, lá na série inicial, nós temos que desenvolver ações, política pública continuada. O município de Brusque, e aí eu trago os dados, se puder colocar ali os slides, o município de Brusque, se a gente analisar a história do município de Brusque no que diz respeito, eu tenho estudado muito
a análise dessas informações, sem informação, sem conhecimento, até para desenvolver as nossas ações, né? Até para as estratégias, tem estudado bastante, inclusive com o apoio do vereador Paulinho Sestrin, que é da pasta e tem ajudado bastante, e tem um legado também em relação à educação para o trânsito. Tanto é que nós vamos realizar o nosso segundo seminário de debates de educação, discutiremos 2 cases de sucesso, e a história e os anos vão mostrar que aquela semente plantada com a Transitolândia, um programa da Polícia Militar, em parceria com a Guarda de Trânsito, e o Trânsito Quiz, se a gente analisar os números, e aí temos que tomar um cuidado, né? Nós tivemos uma fatalidade na sexta-feira. Uma jovem conduzindo um autopropelido, um assunto extremamente, né, atual. A Casa aqui de Leis aprovou a lei aí, né, o PL recentemente, está no Executivo, não sei se já encaminhou, né, mas vai ter mais discussões, eu acredito que sim. Até porque esses equipamentos na mão de pessoas que sem habilidade, ele virou uma arma, não virou um equipamento de lazer ou, como eu tenho falado, um excelente equipamento da micromobilidade. Na mão de pessoas que não têm habilidade, virou uma arma. Então, nós estamos desenvolvendo as ações, e não é porque nós queremos, ou porque é uma obrigação, não, porque é um dever, né, na verdade, do município, chamar a atenção para que tragédias igual a esta, né, em homenagem aí à família da menina, da Milena, que isso não se repita. Então, nós vamos aqui tem um cronograma que todos os dias está sendo alterado, depois eu pedi para o vereador Paulinho Sestrin que compartilhe com os demais vereadores, onde vai ter estão ocorrendo ações de fiscalização, de orientação no que diz respeito ao uso do equipamento, ciclomotor, e a fiscalização de trânsito, né? Quando se fala em blitz educativa, a blitz educativa ele tem a fiscalização tem esse viés educativo. Para abordar, só para chamar atenção, para dar susto, né? O pessoal não tem como só dar um susto, abordar, dar um susto. Quantas vezes eu patrulhando as rodovias do estado de Santa Catarina, o pai parava lá o carro no posto da Polícia Rodoviária. Meu filho não quer botar o cinto, não tem como dar um susto no filho. Pô, nós somos bicho-papão, cara, né? Se o pai não tem condições de fazer o filho andar com o cinto, não vai ser eu lá, nós vamos fiscalizar. Então, aqui alguns calendários e aqui alguns números, e aí, quando se fala em número, é um cuidado, porque cada número desse é uma família, é uma pessoa que faleceu, vítima de acidente de trânsito, né? É um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão. Então, aqui é o cenário nacional, né? E isso já está aqui na casa, até para que possam entender com mais detalhes, né? Mas em números gerais, né? Em média, são 40 a 50 mil pessoas que perdem as vidas nas estradas no nosso país todos os anos. Em 3 anos, a população de Brusque é dizimada, vítima de acidente de trânsito. 150 mil habitantes, então 50 mil por ano. Em 3 anos, é como se um município do porte de Brusque não existisse mais. E o que é mais assustador é que nós vamos chegar em dezembro e com mais mortes no trânsito. Todos os anos, nos últimos 10 anos, nós temos tido, lamentavelmente, essas estatísticas. A pergunta é, quem vai ser a próxima vítima do sinistro de trânsito? Certamente aquela menina que estava com aquele autopropelido na sexta-feira, ou a Kathleen, eles não saíram de casa, né, imaginando que seriam a próxima vítima. Todos nós estamos todos os dias na estrada. E aí, como o Valdomiro falou, da pasta espinhosa, ninguém sai de casa achando que não vai voltar para casa. Quantas coisas nós deixamos agora na nossa casa, né? Deixamos de manhã, de repente, uma roupa para tirar do varal, né? Quantas pessoas não voltam para dar o último abraço, o último beijo, ou dizer que eu te amo, ou perdoar. Olha, passou. Tá. A vida é ao vivo, o trânsito é ao vivo, não é um teatro, não é um filme que tu possa rebobinar. Então, as nossas ações são fundamentais para a nossa segurança. E aí não tem como a gente falar do sentimento, né? Da perda do sentimento. Nossa. Não vou ser multado? Não tem como a gente mensurar a perda, o sentimento dessas famílias. Isso é imensurável. Não tem como mensurar. Mas nós temos como analisar o custo social de uma tragédia dessa. Um custo que todos nós pagamos. Aqui é o cenário municipal, nos últimos 10 anos.
os dados levantados pelo nosso colega, também decano da nossa pasta, o Ramos. Então, nós temos aqui essa coluna da esquerda. Traz, então, o ano do que foi coletadas as informações. Em destaque, o número em vermelho é a baixa, é o número de óbitos, e a frota de veículos. Então, 2015, nós tivemos 18 óbitos, uma frota de veículo de 96 mil veículos. 2025, parcialmente, mas 2024, 14 óbitos, 125 mil veículos. Então, analisando apenas as informações, aumentou a frota, ou nós mantemos ou diminuímos o número de sinistros. Mas por que isso? Atribuo aos programas de educação para o trânsito e à fiscalização. A fiscalização ela faz parte de um tripé do trânsito, onde envolve a fiscalização, a educação e a engenharia. Onde a engenharia funciona, onde a educação funciona, a fiscalização é um tripé, é o último pilar que não vai ser utilizado. Mas quando falta a educação, falta o respeito, a fiscalização ela vai entrar em atuação. De 2014 a 2025, tivemos 205 óbitos no nosso município. Não foi óbitos doenças que a gente não pediu para ter e desenvolveu e a gente acabou. Não, causas externas, vítimas de acidente de trânsito. Alguém saiu que não era para morrer e alguém saiu, bateu, mas certamente essa pessoa que sai e acaba atropelando também não saiu de casa com aquele objetivo. Faltou atenção, faltou sensibilidade, faltou desacelerar, faltou empatia no trânsito. Antigamente, a gente saía dos lugares, principalmente a região mais interior, era comum dar carona para as pessoas, era tudo conhecido. Está indo para onde? Vai para o centro, a gente dava carona. Hoje, estamos individualizados. Até por uma questão de segurança, já não sabe mais quem é que está na rua. Número de sinistros registrado no município de Brusque, segundo o site do Detran de Santa Catarina, vinculado pelo jornal aqui do município. 4.583 em 2024, o maior desde 2019. 4.583, o impacto que isso dá na vida das pessoas. O trânsito não anda. Divide isso aí por dia, quantos sinistros nós temos por dia? 10 sinistros aí, 11 sinistros, 12 sinistros. Não fiz ali o cálculo, formei em direito, não foi em matemática, né? Mas já fugi das ciências exatas. Mas ali 12 acidentes por dia. Cada acidente desse, cada sinistro leva em média 30 minutos, 1 hora para ser desenrolado ali. 10 por dia, foi o dia de congestionamento, de confusão. E aí onde é que anda a guarda, né? Atendendo o sinistro ou cuidando das obras. Diga-se de passagem, é um absurdo ter que manter a guarda de trânsito. Já tem um efetivo pequeno, mas eu tenho que manter a guarda de trânsito, cuidando de uma obra na rua 1º de Maio, onde está devidamente sinalizado. Eles têm que ir lá para dizer para o caminhoneiro não passar. Falta é caneta, né? Falta caneta, tem que autuar, tem que penalizar. Para algumas pessoas, a parte mais sensível do corpo é o bolso. Apertou no bolso, aí, opa... Então, não é razoável que a municipalidade, nós temos hoje uma média de 8 homens trabalhando na fiscalização de trânsito, e ter que ocupá-los em obras e não fazer a fiscalização de trânsito. Isso... Como eu falei, não tem como a gente mensurar a perda, o sentimento, mas a perda, número, nós temos como mensurar. Aqui eu trago um dado do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele traz aqui números que são assustadores. Os senhores têm ideia de quanto custa uma morte no trânsito no nosso país? Qual é o custo disso? O Paulinho acho que já fez essa fala. Talvez os vereadores vão lembrar. Mas dependendo da metodologia aplicada na pesquisa, a morte por acidente de trânsito, por sinistro de trânsito, pode custar aos cofres públicos R$664 mil. E aí multiplica os 205 que nós tivemos aqui ao longo dos 10 anos, ou os 6. 3.600.000 reais as 6 vítimas que nós perdemos nesse ano
neste ano aqui no município de Brusque. Tá bom. Então, concluindo, vereador, os sinistros de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas feridas. Para cada óbito, 10 pessoas são feridas, são vítimas. Dessas 10, 5 ficam com lesões irreversíveis. E aí eu fico, às vezes, assustado do jeito que eu vejo as pessoas andando de carro. Eles não têm ideia que eles podem, daquela situação boa que nós temos agora, né, de toda a liberdade, motricidade, independência, de correr o risco de ficar vegetando. Será que passa isso né? Se as pessoas... Eu acho que não passa, né? Gente que acha graça, então por que não acha? Talvez não passe. Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, nós temos um plano que nós devemos desenvolver, estamos desenvolvendo, para reduzir esse número de tragédias na nossa cidade. Um dos pilares é a educação para o trânsito. Então, qual é a missão da CETRAN e da GTB? Fortalecer os programas de educação para o trânsito. Tanto a Transitolândia, mas fundamentalmente um programa genuíno, o Trânsito Quiz, que é da GTB. E a criação de uma escola pública, e eu peço apoio dos senhores, a criação de uma escola pública de trânsito, onde a gente possa trabalhar a educação para o trânsito como política pública. Precisamos de envolvimento de toda a sociedade. Nós temos que mudar uma cultura, a cultura de segurança. O dia que a gente desenvolver a cultura de segurança, vai ser mais seguro em qualquer lugar. Vai diminuir os sinistros de trânsito, vai diminuir os sinistros domésticos, vai diminuir os sinistros, ou vamos extinguir, inclusive, os sinistros de trabalho. O slogan deste ano é mobilidade humana, responsabilidade humana. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Obrigado, senhores. Obrigado, secretário. Parabéns pela explanação.